Bom dia, bom dia. Nossa leitura hoje é em Gênesis 6, a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar continuamente. Aí foi que o Senhor fez. Ele olhou, sobre ele veio, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pensou-lhe em seu coração e disse: o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até os répteis, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então o pecado do homem se multiplicou tanto que o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas, porém, olha só, porém, achou graça aos olhos do Senhor a Noé. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí o que foi que Deus fez? Deus deu uma missão para Noé. No que Deus disse? Deus disse assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfe farás, compartimento na arca e betumarás, por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares debaixo, segundos e terceiro. Então assim fez Noé. Noé construiu a arca conforme o projeto que Deus lhe determinara. Ele levou 120 anos para concluir o projeto. E ao concluir o projeto, o que Deus fez? Das aves, conforme a espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Então, quando Noé concluiu o projeto de Deus, ele disse: agora vai encher essa arca. Deus já determinou para cada casal ir entrando na arca. E cada casal de animais, de réptil, de peçonhento, de todo tipo de animal. Um casal foi entrando na arca. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim fez. Então, após esses pássaros, esses animais todos entrar, diz mais: Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e 2 fêmeas. Mas dos animais que não são limpos, 2, do macho e a sua. Olha só, os animais limpos, ele pegaria 7 casal. Mas dos animais que não são limpos, só um casal. Porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Quando Noé estava construindo a arca, o povo ficava fazendo deboche da cara dele, mangando dele, tentando impedir que ele construísse, dizendo que ele estava louco. Mas ele não desistiu, ele fez tudo conforme o Senhor lhe determinara. Como o Senhor mandou. Depois entrou ele e sua família. Só foi salvo 8 pessoas. Para você ver que uma geração daquela época não acreditou nas palavras que Deus mandou Noé falar. Noé continuava fazendo a arca e pregando o arrependimento, chamando o povo para se arrepender, para que eles pudessem salvar-se. Mas eles não deram crédito. E todos pereceram.
A mão do Senhor divino fechou a porta da arca de Noé por fora, deixando-a isolada do mundo externo, bem como seus tripulantes e todos os objetos nela. Não somos do mundo, assim como nosso Senhor Jesus não foi. Não podemos brincar nas ruas das feiras das variedades com os filhos das trevas, porque o nosso Pai Celestial fechou nossa arca por fora. Noé ficou trancado na arca com Deus. Entre tu e a tua casa na arca foi o convite do Senhor, por meio do qual mostrou claramente que ele mesmo pretendia habitar na arca com seu servo e a família dele. Pessoas felizes a serem incluídas no mesmo círculo de Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca deixemos de prestar atenção a esse grande, gracioso chamado. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. A arca de Noé estava tão bem fechada que nenhum mal poderia alcançá-la. As enchentes serviram para levantá-la em direção ao céu, e os ventos a conduziram na direção certa. Do lado de fora da arca, tudo era ruína, mas do lado de dentro, tudo era descanso e paz. Assim, sem Cristo perecemos, mas em Cristo Jesus, a perfeita segurança. Quem escreveu esse texto foi Charles Haddon Spurgeon. Então, aqui ele fez uma introdução da arca, da construção da arca. O que ele retratou aqui, o que acontecia dentro da arca, que dele tinha proteção. Assim, quando estamos em Cristo, nós temos essa proteção, porque ele cuida de nós, e a perfeita segurança em Cristo. Nós só encontramos paz, tranquilidade em Cristo. Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Mas para vencermos esse mundo cruel, é com Cristo na frente. É com Cristo segurando na nossa mão. É leitura da Bíblia, leitura, oração e ação. Leia a Bíblia para que você possa conhecer mais sobre a história de Noé, sobre todos os fundamentos que Deus deu a Noé para a construção dessa grande arca. E hoje nós estamos aqui construindo outra arca, que é a arca da salvação, levando a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque Jesus está voltando. As portas da arca do século XXI será fechada, que é a volta de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde.